Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumata Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Transamérica, aliás, com muita honra, um prazer enorme receber aqui no estúdio o médico hematologista que é responsável pelo serviço de transplante de medula óssea do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Dr. Abraão Alac Neto. Doutor Abraão, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que é uma época difícil para vocês, médicos, né? Final de ano, enfim. Mas agradecer a sua disponibilidade em vir aqui para falar conosco sobre essa marca histórica que o HU conquistou recentemente. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Bom, a marca histórica que o Hospital Universitário da UFJF conquistou ou alcançou é que fez, o transplante de número 500 de medula óssea. Exatamente isso. O hospital do HU, sob gestão da EBSER, alcançou essa marca histórica com 500 transplantes de medula óssea. E o médico responsável por esse procedimento, pelo trabalho, enfim, pelo serviço de transplante de medula óssea, doutor Abraão vai falar para a gente o que representa isso, doutor, para vocês como profissionais de saúde, porque eu sei que tem toda uma equipe por trás, né? Não apenas um profissional, são vários, e essa equipe tem que estar muito coesa. O que representa isso para a nossa cidade, para a nossa instituição, para o HU, que é referência em tantas especialidades, inclusive nessa? Bom, essa marca de 500 transplantes, ela é simbólica, né? Uhum. Mas ela representa, sem dúvida nenhuma, a consolidação de um serviço, de uma forma de tratamento de alta complexidade num hospital universitário, público, 100% SUS, que com isso demonstra maturidade para ofertar esse tipo de terapêutica nas suas mais diferentes formas, da forma mais simples à mais complexa, como coincidentemente foi esse transplante de número 500, à população de Juiz de Fora, região e até de outros estados. Sim. Então isso certamente coloca um hospital, como eu disse, público, embebido num ambiente universitário, acadêmico, que pode gerar benefícios não apenas assistenciais, mas também benefícios de ensino e pesquisa. A gente sabe, por exemplo, no caso dessa paciente, né, que foi a transplantada, ela não é nem de Juiz de Fora, né? Ela veio transferida de Muriaé, não é isso? Sim, Queria que o senhor falasse sobre o caso dela, que foi meio complexo que o senhor falou, né? Sim, como eu falei, por coincidência, é o tipo de transplante mais complicado de se fazer que tem hoje em dia, mas que pôde abrir a possibilidade de que quase todas as pessoas que precisem de um transplante halogênico, ou seja, de um transplante de uma outra pessoa, tenham um doador. Sim. Porque a partir do desenvolvimento de uma técnica, se consegue hoje fazer transplante com pessoas que não são totalmente compatíveis, só metade compatível. No caso dessa paciente, que era uma paciente com leucemia aguda, que tratava fora de Juiz de Fora, mas por coincidência era uma aluna da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aluna da universidade. Ela teve como doadora a irmã, que não era completamente compatível. E a gente sabe, digamos. sim, 50% apenas compatível. E a gente sabe que encontrar uma pessoa totalmente compatível na família, hoje em dia é muito difícil, porque as famílias diminuíram de tamanho. Sim. E temos toda a nossa miscigenação tão boa da nossa população, que é uma característica nossa, o que dificulta sempre achar um doador dentro da família. Sim. A chance é de 25%. Mas com isso, você possibilita que quase todos que precisem de um transplante halogênico tenham um doador aparentado. O que é essa leucemia mieloide aguda recidivada, doutor? Bom, Que era o caso da paciente, né? A leucemia mieloide aguda é um câncer do sangue que
pode ter bom prognóstico ou um mau prognóstico. Mas quando ela volta, e recidiva significa que ela o voltou, retorno, mostra pra gente que o tratamento convencional não é mais eficaz para ela. Então, que ela precisa de algo mais drástico. O drástico, nesse caso, quando se aguenta, é o transplante de medula óssea. Entendi. É comum esse tipo de situação, doutor, hoje? Vou dizer, graças a Deus, é uma doença rara. Graças a Deus, porque é uma doença muito maligna. É um câncer maligno e, graças a Deus, não é uma doença comum. Mas, quando acontece, ela ganha um tamanho grande por sua gravidade. Então, todos temem uma leucemia. Né? E eu vejo razão para isso. Mas nem todas as leucemias são iguais. No caso, esta leucemia em particular, principalmente quando retorna, que era o caso da paciente, são casos graves. E no caso dessa paciente, por exemplo, já que é um caso grave, precisou dessa intervenção drástica, as possibilidades de ela ter uma vida normal daqui para frente são as mesmas de quem não teve a partir desse procedimento drástico, doutor? É claro que acontece o procedimento e existe um período posterior a ele em que o organismo vai se adaptar a essa nova medula. E é claro que o nosso objetivo é vencer a doença. Sim. Então, existe todo um acompanhamento, seja para essa adaptação do organismo, seja para a gente ver se essa doença não voltará. Eu espero que os dois períodos ocorram de maneira muito tranquila e que essa paciente, com isso, possa retornar à sua vida normal. A gente tem informação de que, no momento, ela está bem, recuperando-se muito bem, né? Sim. Eu tenho essa informação, inclusive. Sim, inclusive podendo participar de festejos familiares. Então, olha que maravilha, né? É a medicina. Agora, eu gostaria de aproveitar aqui a sua participação, doutor. Uma das intenções, além de falar desse marco histórico, porque valorizar o que é nosso, na nossa cidade, a referência que é o HU, eu gostaria também de tirar algumas dúvidas sobre esse tipo de câncer, a leucemia. O senhor disse, há vários tipos de leucemia ou várias... primeiramente, qual o primeiro sintoma de uma leucemia? Depende da leucemia. Então né? vamos lá, por favor. Então, assim, a gente tem leucemias que são comuns em pessoas mais velhas, que, por exemplo, a mais comum delas chama-se leucemia linfóide crônica, que muitas das vezes é um achado de exame de laboratório. Sim. A pessoa vai fazer um check-up, encontra o hemograma, que é um exame alterado, e aquilo pode ser que a pessoa morra com aquilo, mas não morra daquilo. Certo? Entendi. Temos um outro tipo de leucemia, que também a gente chama de crônica, que é a leucemia mieloide crônica, que também pode ser um simples achado de check-up, mas que necessita de tratamento. E temos as leucemias agudas, que são aquelas que as pessoas vão estar se sentindo muito mal, com anemia, às vezes com sangramento. Já vimos casos em novelas, coisas que mostrou isso. E que, se não tratada muito rapidamente, a pessoa vem a falecer. Então, ela vai ter muito cansaço, sangramento, febre. Mas lembrando que isso são sintomas muito gerais e que quando a pessoa sente algo nesse sentido, é importante procurar o médico. E procurando o médico e tendo algo que caminhe por esse lado, o médico vai encaminhar o seu tratamento. Porque senão a gente cria uma sensação de que todo mundo tem leucemia, porque todo mundo tem cansaço, todo mundo pode ter um pequeno sangramento e assim vai. Não é desse jeito. Agora, os casos que exigem ou são necessárias a intervenção e o transplante, é igual o caso dessa paciente, e qual outro caso seria a necessidade do transplante? Isso também depende do tratamento, da resposta do paciente? Alguns casos, a gente sabe já de início que precisam de transplante, porque ele apresentam marcadores. Hoje a medicina evoluiu muito, então a gente consegue olhar para nosso gene, dentro do gene da doença, e falar, essa alteração genética me diz que essa paciente vai ir mal e eu preciso de transplante logo de cara. Outros não. E
a característica da doença e a idade do paciente, né? Claro Sim. que a gente não propõe um tratamento drástico dessa maneira para uma pessoa muito idosa, embora estejamos evoluindo muito nesse sentido também. Bom, aí nesse caso é fundamental a doação da medula óssea. Como anda esse processo hoje, doutor? Nós tivemos campanhas aí há algum tempo, mas hoje eu não vejo não vejo tanto se falar de doação de medula óssea, né? O doador de medula óssea. O que é preciso, ou de medula? O que é preciso para ser doador? O que de fato existe de mito e de verdade com relação à doação de medula? Bom, certamente o ato de doar qualquer coisa é um ato de muita generosidade, né? E quando a gente se propõe a passar por algum tipo de procedimento que mude a nossa rotina ou até mesmo nos coloque sob medo e a gente tem essa coragem, essa generosidade certamente é muito maior. Sem dúvida. Inicialmente é um cadastro que a pessoa faz. Uma Somente. pessoa saudável vai fazer um exame de sangue e vai ser feito uma avaliação do código genético dessa pessoa e isso vai para um banco de computador, certo? No momento que alguém que tem aquela característica genética Sim. semelhante a esta pessoa que se cadastrou no banco precise da doação, aí sim vai ser desencadeado esse processo. E é claro que às vezes a pessoa se cadastrou 10 anos atrás Sim. e a vida mudou. Veio uma doença, veio qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, ela não está assinando um termo de que tem que se permanecer igualzinho no dia que ele se cadastrou. Agora, é muito importante ter a consciência de que quando se cadastrou e ele quer continuar sendo um doador, ele tem que estar regularmente atualizando o seu endereço, porque o que acontece? Um banco de medula tem uma estrutura enorme trabalhando por trás que custa dinheiro ao nosso sistema de saúde. Dúvida. Então, uma procura de um doador que não atualizou o seu endereço, um doador que fez aquilo de maneira impensada, não é bom para o banco. Então, por isso, muitas campanhas pararam, né? Para que as pessoas tenham um ato voluntário e não um ato induzido por um momento. Reflitam seriamente sobre esse ato, né? Então, é importante a gente lembrar que, embora não haja uma doação logo de cara, existe um sistema que funciona, e um sistema que funciona muito bem no nosso país, mas que não é barato, como tudo em saúde. Então, a gente tem que sempre pensar no uso racional do nosso sistema. Isso é muito significa importante. também que, de repente, você pode ser doador de um paciente que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim, nós já colhemos medula em Juiz de Fora, que foi para outro país. Aí, tá vendo? Então é um compromisso muito grande. Este tipo de transplante que foi feito nessa menina, ele tem a vantagem de encurtar os tempos, porque muitas vezes os doadores somem. E aí a pessoa precisa e a gente não acha. Então, o tempo médio até se achar um doador demora demais. E muitas das vezes até a pessoa não tem o doador na família, não tem tempo de esperar. E não dá para esperar. Se eu quiser ser um doador, eu já sou doador, já deixo de antemão. Aliás, eu sou doador de tudo. Mas a pessoa que quiser ser doadora de medula, ela pode procurar o HU? Qual o procedimento que ela tem que fazer? É o Hemominas, que é o nosso centro para cadastro. Tá. Então ela deve procurar o Hemominas e está consciente disso. Ela não é obrigada a doar. Não é obrigado. Mas deve manter atualizado seu endereço e saber que, se estiver disposto, deve ser fácil de ser encontrada, porque a pessoa precisa, e às vezes, e tempo é vida. Aproveita que você vai no Hemominas e doe sangue, porque essa época do ano é um problema sério. Falta sangue demais, porque muitas festas, muitos acidentes, a gente sabe disso, a gente sempre fala, né? Então aproveita, dá uma chegadinha no Hemominas, faça uma doação de sangue lá e faça o seu cadastro para doação de medula. Doutor Abraão, o senhor quer acrescentar algo? Fique à vontade, por favor. Não, apenas agradecer a oportunidade Nós de é vir que falar em agradecemos. nome da universidade, do Hospital Universitário, que eu acho que deve ser um orgulho real para a nossa Com cidade. certeza.
uma vez que é um hospital nosso, uma universidade nossa, e que vem crescendo graças ao trabalho de todos, de toda a comunidade de Juiz de Fora, e eu tenho certeza que essa vinda aqui é mais uma forma de crescer. Com certeza vai crescer mais. E lembrando, público, tá? Totalmente SUS, público. Isso é que é fundamental. É um orgulho para a gente ter uma universidade como nós temos, formando profissionais como nós formamos aqui. Eu faço sempre questão, o professor Fabrício do CRIT está sempre comigo aqui também, que eu faço questão de divulgar o trabalho. São muitas as referências que nós temos dentro da UFJF e que eu acho que a cidade não valoriza da forma como deveria valorizar, doutor. E vocês são exemplo disso. Eu quero agradecer imensamente o trabalho de vocês e me sinto muito orgulhoso de tê-lo aqui falando sobre esse momento. Obrigado, viu? É um orgulho nosso. Valeu. Muito obrigado. Bom Natal. Doutor Abraão Alac Neto, médico hematologista, responsável pelo serviço de transplante de medula óssea do HU, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.